E vai ser para nós um prazer poder reencontrar o povo de Franca, o povo da região. Franca é quase Minas Gerais, né? Povo mineiro quase. O povo está manifestando aqui no Twitter, quando o programa é ao vivo, dá para a gente poder falar, né? Andréia Soares, reforçando que a Eucaristia nos perdoa, a Eucaristia nos transforma. A Lucilene dizendo que agora assistindo o programa, ela está se sentindo melhor, porque é justamente isso que ela está precisando. Uma palavra para poder lavar a alma e os pensamentos ruins. É assim mesmo. É assim que funciona, né? A gente o tempo todo faz a oportunidade de receber informações. E às vezes a gente não tem noção de que aquela informação está nos fazendo mal. E de repente você vai... É uma conversa que você teve, é uma coisa... Igual hoje. O mundo está ficando muito cruel, né? Cada vez mais cruel. E essa crueldade fica sendo exposta. Eu estava mexendo no Twitter hoje cedo e tive a oportunidade de ver aquele post de uma menina que foi abusada. Você viu isso hoje? Uma coisa assustadora. Ela foi estuprada por 30 rapazes. Então ela estava, não sei, não tem como dizer, não vi mais informações depois. Não sei se ela estava alcoolizada ou se ela foi dopada por esse rapaz. O fato é que essa menina foi abusada por mais de 30 rapazes. E eles falam isso, o vídeo fala isso. É um total desrespeito à pessoa. E pensando, meu Deus do céu, que sofrimento, né? Um pai ver a filha nessa situação. São imagens, né? Eles gravam e põem isso nas redes sociais e riem enquanto gravam. Expõem o outro na sua total indigência, na sua absoluta indigência e sem nenhum respeito pelo ser humano. Se expõem assim criminosos, né? Mas aquilo me fez tão mal, ter visto aquilo me fez tão mal, que eu identifiquei em mim depois, né? Eu fui ficando pesado ao longo do dia. Eu percebi que foi justamente aquela notícia. Mais do que a notícia, as imagens. A imagem daquela menina nua, sendo exposta de maneira tão cruel, tão desrespeitosa. Fez mal. Agrediu a minha sensibilidade, né? E a gente precisa fazer isso mesmo. A gente vai ficando pesado, o mundo está cruel, então essa crueldade do mundo o tempo todo nos é oferecida através de imagens, de notícias. Nem sempre a gente tem os espaços da purificação. Nem sempre a gente faz o ritual da purificação. E o peso vai ficando sobre nós. Tem gente que faz técnica de relaxamento, né? Tem gente que reza. Tem gente que faz esporte. Tem gente que lê. Tem gente que vai ver um filme, vai ver uma coisa boa, bonita, para poder fazer uma faxina da mente. A gente precisa. Nós precisamos de rituais de purificação. Como nós estamos cada vez menos rituais, né? Nós não temos mais rito para comer, nós não temos mais o rito de dormir, a gente não tem mais o rito de conviver, mesmo porque esse aqui, esse aparelhinho, ele retirou toda a ritualidade humana. Ele está cada vez mais retirando até mesmo a nossa elegância, a nossa educação. Agora, eu preciso ter no espaço da minha vida, da minha rotina, uma oportunidade para purificar o que me pesa, para jogar fora os pensamentos opressivos, as palavras que me magoaram. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que ter os meus rituais de purificação. Quando a gente vai para o Oriente, né, eu acabei de voltar de lá, Oriente Médio, onde as pessoas são muito religiosas, embora isso não manifeste muito na maneira como elas vivem, né, porque a religião parece que não torna o ser humano amigo do outro, é o contrário, por causa da religião brigam o tempo todo. De qualquer maneira, eles têm vários ritos de purificação. Lavam as mãos, lavam o rosto, lavam os pés. Não, o cristianismo é outra proposta, é lavar a mente. A gente toma banho, né, porque faz bem, mas
O que eu preciso permitir é que Deus lave a minha. Quanto mais puro eu estiver, maior será a minha capacidade de articular a vida com sabedoria. Nós estamos com a vida cheia demais. Nós estamos pela tampa de excessos. Precisamos respirar com mais profundidade, dar ao corpo um descanso maior, silêncio. Como nós estamos necessitados de ritos de purificação que passem pelo silêncio. Mas infelizmente a gente vai atropelando tudo. Mas você tem razão, minha filha. Você que acabou de dizer aqui que o programa estava justamente lhe proporcionando a oportunidade de purificar a sua mente e o seu coração. Que bom, é o nosso objetivo mesmo. Eu também me purifico aqui, em público. Padre, no dia 21 de abril, eu sofri um acidente de carro no qual a esposa de meu pai faleceu. E desde já eu estou muito perturbada, pois eu não consigo ficar dentro de casa sozinha e sinto muito medo e não tenho conseguido nem dormir. Não sei o que fazer, padre. Estou precisando de ajuda. Sim, minha filha, e às vezes a ajuda, além de ser um esforço pessoal de você livrar-se das consequências desse acontecimento, porque isso é muito traumático mesmo, né? Eu fiquei acompanhando o drama da Ana Hickman, essa moça muito bonita que nós conhecemos da televisão, que está enfrentando um drama pessoal, né? Fiquei vendo hoje, eu não tinha visto ainda as imagens dela, falando sobre o fato. Ela estava num hotel em Belo Horizonte e foi surpreendida por um rapaz que certamente tinha os seus desequilíbrios emocionais, porque não é normal ser aficionado a uma pessoa assim como ele era nela, e aquela tragédia que aconteceu. Legítima defesa, assim como está relatado, o cunhado dela matou esse rapaz, porque ele estava ameaçando justamente matar os três. Ela, cunhada, a esposa do cunhado. Agora eu fico pensando, quando eu fiquei olhando para ela, meu Deus do céu, quanto tempo será que essa moça vai levar para poder purificar-se desse momento? Porque um momento como esse, minha gente, é tão impactante na vida de uma pessoa. Você ver uma outra pessoa ser morta ali do lado. Pela gravação, né, que foi feita pelo cabeleireiro, a Ana, sem perder em nenhum momento até mesmo a educação com ele, a elegância no trato, né? Me diga o que eu fiz de errado para eu poder consertar, moço. E é claro que ela é uma mulher sensível, uma mulher que trabalha com arte, com beleza, tem uma alma sensível e demonstra isso publicamente nos programas que faz, nas entrevistas que dá. É uma mulher de valores, de índole. Eu fico pensando como isso vai doer e repercutir na sua alma. Como será difícil livrar-se daquele dia em Belo Horizonte. E talvez nunca mais se livre. Apenas aprenda a administrar o que aquele momento causou na vida dela. Então, minha filha, eu não sei qual é o seu nome, você vive uma situação muito semelhante à da Ana Hickman. Alguém morreu ao seu lado. Alguém muito próximo a você, dentro do mesmo contexto, você poderia ter morrido também. A Ana também poderia ter morrido. O acontecimento é grande demais para caber dentro de nós. E de vez em quando a vida nos coloca assim, minha gente. É interessante porque na psicologia a gente aprende isso, né? O que é o trauma? É um acontecimento que a gente não conseguiu digerir. É um fato que não coube dentro de nós. A gente vê de fora, a gente fica abatido. Fiquei abatido, agora que estou contando, né?
Ainda teve mais esse fato. Eu vi a menina estuprada de manhã, as cenas dela estuprada. Na hora que eu fui almoçar, eu vi as cenas da Ana Hickman, uma moça que eu nunca tive a oportunidade de encontrar, de estar com ela. Também não sei quem é aquela menina que foi estuprada. Não sei quem é. Mas a existência das pessoas nos toca. A gente se vê no outro. Eu me vi na menina, enxerguei naquela humanidade machucada, ferida, fiquei pensando no que aquela menina vai ter de fazer ao longo da vida para recuperar-se daquela violência terrível. Eu me vi na Ana. Pensar, meu Deus, também sofro quando o sofrimento não é meu. A vida me toca, é assim. Você também sofre quando você vê os outros sofrerem. A gente precisa regimentar tudo isso, fazer caber dentro de nós. Não é fácil. É uma longa. E às vezes, minha filha, nós precisamos de ajuda terapêutica. Nós precisamos de alguém que nos ajude a encaminhar a dor ao departamento de pessoal para que ela seja demitida. Ou que ela possa entrar dentro de um contexto de trabalho que nos ajude a ser melhor. Muitas dores nós precisamos demiti-las. Primeiro, livrando-nos da culpa, porque é um processo natural. Mesmo que a gente não tenha culpa, alguém vai dar um jeito de enfiar uma culpa em nós. A menina que foi estuprada, ela pode ser culpada por muitos. Assim, ela era uma menina que frequentava esses ambientes, não deveria. Ela se vestia assim. Essa coisa assustadora que às vezes a gente escuta, né? Que a mulher foi estuprada por causa da roupa que ela usava. Esse é um discurso tão nojento que a gente tem até vergonha de reproduzir. Pode ser que a Ana também, lá no fundo do coração, escute as vozes que vão fazer de tudo para que elas também assumam uma parte de... Não tem como. Ela está vivendo a sua vida e de repente alguém invade o quarto, alguém cria um contexto de terror. Mas a nossa cabeça não funciona. Quem dera nós pudéssemos articular de maneira racional e lúcida as questões e resolvê-las. Há uma questão que faz o impasse da razão. Eu posso saber pela razão que eu não tive culpa, mas o que eu sinto dentro de mim é tão devastador, acaba restando um espaço para a opressão de culpas que vão me ocorrer quando eu estiver distraído, quando eu não estiver no pleno exercício da minha razão. Um desconforto emocional que vai me reacender, que vai me fazer sofrer. É assim. Nunca mais seremos os mesmos depois desses acontecimentos. Nem você, nem a Ana, nem aquela menina que foi estuprada. E nem a Alvênia, que viu seu filho ontem se jogar do 10º andar. Precisou sepultá-lo hoje. A vida, os acontecimentos trágicos, aquilo que nós não colocamos na agenda do dia e que infelizmente nos ocorreu. E a necessidade que temos de olhar para tudo isso e de descobrir como é que nós podemos prosseguir. Como é que nós podemos fazer a experiência de sair do lugar, de ir adiante, conquistar o direito de continuar apesar de estarmos feridos? Sim, porque a vida não para a gente resolver o conflito. Não há uma maneira de você parar o bonde e dizer, olha, eu vou descer agora, resolvo o conflito, daqui a pouco eu volto para a viagem. Não. É durante a viagem que nós precisamos resolver os conflitos. É durante a viagem que nós precisamos
encaminhar os sofrimentos. É durante a viagem que nós precisamos arrumar a estante das emoções. E é sempre aqui, minha gente. Será sempre pelo pensamento. Não há outra forma de curar o sentimento senão colocá-lo sob o crivo da razão. Eu não tive culpa. Eu fiz o que pude. E a culpa não pode ser para mim agora. O juiz vai me condenar. Pode ser que a Alvênia também se sinta culpada pela morte do filho. É natural no humano. Sempre damos o jeito de encontrar uma culpa. Mas não. A vida está aí, ela precisa ser vivida. Eu preciso colocar dentro de mim os recursos, as motivações. Eu preciso fortalecer a minha vontade, mesmo com a alma tão ferida. E crer em Deus nos ajuda muito, né? É tão especial saber que Deus está do nosso lado nesse momento. Que segurando a nossa mão, através de amigos, de pessoas que nos amam, Ele se faz presente entre nós. Ele fala ao nosso ouvido através das vozes que sabemos ouvir. Ele nos olha com os olhos que sabemos identificar como amorosos, amigos, solidários. E vai expulsar de nós, sim, se assim permitir, todo e qualquer pensamento opressor que possa impedir o nosso crescimento nessa hora. É o que eu desejo aos que hoje vistam. Essa menina que não sei o nome, a Alvênia que perdeu o filho, a Ana enfrenta esse momento tão difícil na vida, e essa moça que também não quis se identificar, que viu a mãe, não a sua mãe, a sua madrasta, ser morta num acidente de carro. Eu desejo que hoje, essa presença eucarística, que eu posso ser através da palavra que eu digo, da história que eu conto, possa trazer Deus a seu coração. Eu particularmente penso que isso é tudo muito integrado. Eu não tenho como pensar um hábito saudável do ponto de vista espiritual, religioso, se eu não exercito no meu dia a dia os hábitos do corpo. Eu acho interessante que no início do cristianismo, ali nos primeiros séculos, nós temos o movimento daqueles cristãos que iam para o deserto. A vida monástica nasceu assim, você sabe, né? Santo Antão é um homem que viveu no terceiro século e ele inaugura uma nova forma de compreender o Evangelho, que é justamente exercitando no corpo as virtudes da alma. E escreve sobre isso. Cria uma mística em torno da vida saudável. Isto é, corrigir no corpo, a partir do corpo, aquilo que nós ainda não temos saudável na nossa mente. A vida espiritual é justamente isso, né? A administração da vida mental. Porque a vida espiritual ela é processada nos pensamentos que a gente alimenta. É por isso que a gente precisa compreender. Eu, por exemplo, às vezes durmo mal porque eu levo um cesto de pensamentos ruins para a cama. Onde é que a minha vida cristã vai atuar? Nessa purificação. De julgar fora, de purificar os pensamentos que estão sendo cruéis comigo. Eu acho interessante porque Jesus, ele liberta as pessoas justamente de seus pensamentos opressivos. Faz com que essas pessoas tenham uma nova visão sobre si mesmas. Isso é fantástico.
Porque é transformador, é revolucionário. Eu experimento isso como evangelizador. No meu trabalho, eu vivo o tempo todo em torno da evangelização. Eu faço muitas coisas, mas todas elas estão ligadas ao meu trabalho evangelizador. Eu acredito na possibilidade de transformar as estruturas do mundo a partir das pessoas que eu encontro, porque eu estou em processo de transformação. Eu quero evoluir o tempo todo. Eu quero me tornar um ser humano melhor. E eu começo aqui, no pensamento que eu alimento. Por isso que eu dizia no início do programa que é muito perigoso eu alimentar a minha vida com hábitos ruins, sobretudo os que estão trazidos à minha mão através deste aparelho aqui. Eu clico aqui e estou tendo um mundo dentro do meu quarto, depende do lugar onde eu abro. E coisas boas estão chegando, coisas ruins também, e aqui eu vou fazendo essa triagem. O que eu levo para a minha vida? O mundo me visita, desculpe-me, vou corrigir, o imundo me visita e o mundo também me visita. O mundo é aquilo que está em ordem, que está bonito, que está ordenado, que está harmonioso e que me motiva a viver assim também. Então, eu recebo uma palavra harmoniosa que naturalmente cai sobre as minhas desarmonias e me motiva a consertar as desarmonias que estão dentro de mim. Então é assim que o Evangelho vai provocando a mudança. Eu faço isso o tempo todo. Eu acredito na possibilidade que uma reflexão tem de destravar a nossa mente para a gente pensar melhor e naturalmente ir fazer escolhas melhores. A gente vai dormir melhor. A gente vai descansar um pouco mais. A gente vai viver de maneira mais saudável. Agora, se eu levo para a cama os meus rancores, as minhas mágoas, tudo aquilo que foi desagradável ao longo do meu dia, é bem provável que eu não consiga ter uma boa noite de sono. Então, as minhas escolhas, elas vão definir a qualidade da minha vida, do ponto de vista físico e também do ponto de vista espiritual. Gente, lembrando que nós vamos ter uma peregrinação para a Polônia, República Tcheca e Alemanha em outubro deste ano. Para mim, essa peregrinação e todas as outras que a gente faz são oportunidades maravilhosas que a gente tem de purificar um pouco o nosso coração e a nossa mente. Porque são 10, 12 dias de missa diária, de reflexão, de agradável convivência, e a gente faz de tudo para manter no grupo uma harmonia, uma alegria. E quem já peregrinou sabe como é especial a gente sair de casa, fazer uma malinha, ir para o outro lado do mundo e viver as transformações que Deus nos propõe com a própria experiência do deslocamento. E eu gostaria de convidar, em parceria com a Canção Nova e a Obra de Maria, nós vamos fazer o Santuário da Divina Misericórdia na Polônia. Vamos também passar na República Tcheca. Na Polônia a gente tem diversos lugares. Boa parte da 80% da viagem é na Polônia, conhecendo os lugares mais importantes da vida de João Paulo II e tendo a oportunidade de conhecer um dos lugares mais bonitos que eu já vi na minha vida, que é a Polônia. E depois vamos terminar a nossa viagem na Alemanha, no Santuário de Nossa Senhora, 3 vezes admirável. Se você quiser, ligue aqui, pegue as informações, aproveite que o dólar está mais baixo agora, né? Para a gente ter a oportunidade, desse esse presente, desse essa oportunidade de viver 12 dias de profundo mergulho numa espiritualidade que possa ajudar a renovar a estrutura da sua mente. Às vezes uma retirada assim de casa nos ajuda muito a voltar para ela um pouco mais diferentes. Eu encontrei aqui uma pessoa que me mandou um testemunho até bastante grande, eu vou ler só um pedacinho dele. Boa noite, Padre Fábio. Primeiramente eu gostaria de parabenizá-lo pela vocação, pelas palavras de conforto que o senhor traz através dos programas. Tem uma trajetória de vida bastante sofrida, massacrada ao meu modo de ver, e também de arrependimento, já que estão presentes há quase 2 anos em minha vida.
Com grande pesar, digo que cometi os maiores erros que uma mulher pode cometer. Vivi uma vida de promiscuidade, tive uma família muito ausente na minha vida, pais separados, carência de pai. Mas eu sei que nada justifica os erros que eu cometi. Mas é a partir de toda essa promiscuidade que a grande derrocada aconteceu. Eu me arrependi verdadeiramente de coração, enxergando cada erro e mudando de vida. Nesse tempo de arrependimento sofri muito, fui ao fundo do poço, tive as piores experiências que eu poderia ter com essa situação, não comia, não dormia, já passei 24 horas sem dormir, padre. E ao longo desse tempo dormia 1 ou 2 horas por noite. Eu me desgastei em tudo, como pessoa, na minha vida profissional, e foi nesse tempo que durante todo esse tempo, uma pessoa muito infeliz. Pedi perdão a Deus por todos os meus erros e pecados, e sinto que diante do que sou hoje, o Senhor me perdoou, mas eu não consigo me perdoar. Precisei sofrer muito para realmente mudar. Mudei a mentalidade, a postura, o modo de pensar, agir, mudei a minha vida e posso dizer que nasci de novo e me tornei uma pessoa nova. Porém, mesmo com todo o meu arrependimento e minha mudança, eu não consigo seguir em frente. Ainda tenho muita mágoa em mim, muita culpa, não consigo esquecer o passado, me sinto infeliz, inferior e me fechei para todos. Estou vivendo muita solidão e não sei mais o que fazer com a minha vida. Há 1 ano e 6 meses acompanho o seu programa, que tem me ajudado bastante. Por favor, padre, comente em seu programa sobre o arrependimento e como é possível seguir em frente depois de tantos erros cometidos. Muito obrigado, Carol. Carol, minha filha, você falou uma coisa tão verdadeira. É muito mais fácil a gente acreditar no perdão de Deus do que acreditar no nosso. E você sabe que boa parte das pessoas que eu encontro, Carol, que tiveram vidas muito erradas, e você não se sinta inferior por isso não, viu? Todos nós somos muito pecadores. É que aqui você está sendo honesta com seus pecados e você está tendo coragem de contá-los. Todos nós pecamos muito, todos nós erramos muito, Carol. E todos nós precisamos viver a dinâmica do perdão, que consiste em receber de Deus e depois concedê-lo a nós mesmos. Receber de Deus é a parte mais fácil. Sentir que Deus nos perdoa. Basta a gente fazer uma verdadeira experiência do amor de Deus e você vai ver que Deus não tem motivo para não lhe perdoar. Ele é pura misericórdia. Se você ler os evangelhos, você vai ver que Jesus em nenhum momento tem problema com os pecadores. Ele tem problema com os moralistas, tem problema com os religiosos, com os ratos de sacristia. Naquela época, né? Era outras sacristias. Com aquela gente ele tinha problema, ele tinha dificuldade, porque nem sempre ele encontrava verdade nessas pessoas. Agora com os pecadores não, ele fazia questão de estar com eles. Se você vai ver no Evangelho, minha filha, em muitos momentos Jesus esteve com pessoas que nós não gostaríamos de estar. Ia a lugares e ele era criticado o tempo todo por isso, porque estava com aquelas pessoas. Quando a pecadora lavou os seus pés, que era um gesto de intimidade, todos ficaram assustados ao redor, achando um absurdo ele permitir aquilo. Mas ele não estava nem aí com o que diziam os religiosos. Ele estava preocupado em falar ao coração de quem de fato precisava dele. Então, Carol, não se sinta menor por ter pecado, por ter vivido uma vida de promiscuidade, viu? A gente tem que ter vergonha da nossa hipocrisia. Isso sim a gente tem que ter vergonha. A gente tem que ter vergonha de não ter coragem de contar a nossa fragilidade e a nossa fraqueza. A gente tem que ter vergonha de enfiar a carapuça, esconder o nosso rosto para sair apontando os defeitos dos outros.